Irmãos, irmãs, nos reunimos mais uma vez no domingo, dia do Senhor. Encontro particular com Ele. Encontro este revestido ainda de maior importância, porque estamos na Quaresma, terceiro domingo, caminhando para a sua Páscoa, a Páscoa do Senhor e a nossa Páscoa. No Brasil, com a Quaresma, tempo de conversão, de renovada adesão a Jesus, a campanha da fraternidade, que este ano é ecumênica e é um grande apelo. Todos somos chamados a olhar para Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Tudo tem menor importância se o reconhecemos como nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Portanto, Quaresma, campanha da fraternidade, é um compromisso de amor, de solidariedade, de fraternidade. Quem nos acompanha hoje, mais uma vez, é o evangelista João. Estamos no capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, em nossa caminhada quaresmal, nos encontramos hoje com Jesus no Templo de Jerusalém. E a ocasião é uma festa, aliás, a mais importante dos judeus, a festa da Páscoa, a festa principal do povo, pois recordava a libertação da escravidão do Egito. Ao longo do tempo, esta festa começou, podemos dizer, ser manipulada pelas lideranças do templo, que dela procuravam tirar o máximo proveito, sobretudo proveito econômico. O templo sempre foi para os judeus o lugar privilegiado do encontro com Deus, lugar das ofertas, lugar dos sacrifícios, templo que era administrado pelos sacerdotes. A casa de oração se tornara um lugar de comércio e de poder. E o culto piedoso
em fonte de exploração. O sistema religioso e econômico que levava à exploração do povo suscitou indignação em Jesus. Quando Jesus viu aquele comércio e aquela exploração, ele não mediu palavras, ele se indignou, ele não aceitou aquela situação, não concordou com o que viu. E o que é que ele fez? Impressionante. Jesus deve ter ficado tão irado, diz o Evangelho, que ele fez um chicote de cordas e começou a expulsar todos do templo. Expulsando-os, comerciantes e cambistas, Jesus vai decretando ou decretou a falência do templo, que se tornou lugar de exploração e de comércio. E ele, com seu discurso, com sua palavra, com sua presença, apresentou o novo sentido do templo, a partir dele mesmo, da sua pessoa. Ele, templo definitivo de Deus, lugar do encontro do homem com Deus. Não é mais simplesmente o templo de pedra, o templo material, o templo construído por mãos humanas. Não. O templo é Jesus, é nele que toda a humanidade se encontra. Com este gesto, Jesus então decretou a sua morte. Afinal, ele havia tocado no ponto nevrálgico, que é o econômico. O profeta Zacarias já havia profetizado que um dia o culto estaria isento da exploração do povo. E esse dia chegou quando? Chegou com o Messias, Jesus de Nazaré. A partir de então, ninguém mais poderia, mesmo que em nome de Deus, defender uma religião ou um culto coniventes com a exploração do povo, com a exploração do sagrado. Hoje e sempre, é através, então, de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que o povo encontrar-se-á com Deus para celebrar a Páscoa da libertação. Meus irmãos, minhas irmãs, me perdoem. O que dizer de igrejas, de cultos, discursos, pregações que intimidam o povo, mantendo-o submisso e com medo? Onde acontece isso, podemos dizer, a atuação é de Satanás. Ele tem a primazia. Nossas instituições, nossas igrejas, nossos templos, então, promovem e preservam a vida do povo, o povo que pertence a Deus. Eu acho que nossa igreja e as igrejas cristãs, estamos numa campanha da fraternidade ecumênica, precisamos rever isto. Há ainda, do ponto de vista religioso, muita exploração religiosa. Nesta campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, somos chamados a colaborar para que a divisão, o ódio, deem lugar à comunhão, à dignidade, à solidariedade e à alegria. E isso tudo deve marcar a vida do povo, a vida daqueles que creem. Na escuta da palavra de Deus, na oração e no respeito aos outros, superemos toda discriminação e preconceito. Afinal, Cristo morto e ressuscitado é a nossa paz. Você está fazendo uma boa quaresma? Ela está sendo oportunidade para você abrir o coração para Deus, fazer uma revisão da sua vocação batismal. Como é que você está vivendo o seu ser cristão? Nossas igrejas, nossas comunidades estão sendo fiéis a Jesus? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.